E aí, galerinha, aqui é a Paula Silva, diretamente do estúdio de podcast da By9. E hoje, no Hércules Cast, o Ramires Shibana recebeu como convidado o atleta Pedro Martins e juntos analisaram uma bateria de competições. Deem uma olhadinha. E aí, Pedro? Boa tarde, galera. Bom, hoje estou empolgado aí para esse episódio, para a gente conversar um pouco sobre como serão as provas que já saíram. São 6 provas esse ano, né? E geralmente nos outros anos eram 5 scores. Então, estou bem empolgado para a gente falar aí como que vai ser a performance da galera, o que a gente espera de cada prova. Maravilha. Mas antes de entrarmos especificamente sobre as provas, é importante falar sobre o torneio, qual a importância do torneio CrossFit Brasil para nós que trabalhamos com a modalidade, para você que é atleta. Para quem não sabe, o torneio CrossFit Brasil ele começou no ano de 2010. Então, no ano de 2010 foi feito basicamente um torneio interno lá na CrossFit Brasil. Então, você como atleta, qual é a sua opinião em relação a esses fatores? Bom, desde quando eu comecei o CrossFit, a minha percepção do TCB ela era uma e hoje ela mudou um pouco, não quer dizer que para pior ou para melhor, mas ela foi mudando. Quando a gente começou o CrossFit, eu comecei no final de 2015, né, em dezembro de 2015, e lá no box onde eu treinava em Juiz de Fora, os meninos, né, que eram os RX do box, eles já falavam, pô, se você quer aparecer aqui no Brasil, se você quer ser alguém como atleta, você tem que ir até o TCB, que é o Games do Brasil. E nós já conversamos muito também até sobre como que o TCB formou os atletas do Brasil, né, desde sempre. Então, quando você entra no CrossFit, nós que já somos um pouco mais velhos, quando você entra no CrossFit, você já coloca na cabeça, pô, para eu ser alguém, eu preciso aparecer no TCB. Assim, então, o campeão da seletiva, os atletas que foram selecionados são os atletas que possuíam o melhor tipo de fitness. Então, se a gente avaliar, tem prova de força? Tem prova de força, do overhead. Tem prova de sprint, né? Uma prova bem curta e rápida que é aquela prova do HSPU com Sim. Dumbbell Snatch e Pistol. E aí as outras provas são bem parecidas em relação à resistência muscular. Então, na minha opinião, só ficou faltando uma prova, como você mencionou, em relação ao cardio. Então, a prova mais puramente para o cardio, que foi algo que a gente discutiu no primeiro episódio, que era a prova lá do Monstar, onde eles mesclavam lá ski, burp e snatch pesado. Uhum. Então essa prova é uma prova que talvez tivesse uma característica maior para o cardio. Pudesse ser a prova número 1, que foi o thruster com burp. Então se eles tirassem o elemento do thruster, se fosse um thruster um pouco mais leve. Bom, eu acho que o ideal, quando os workouts foram lançados, para você, principalmente você que lida com muitos atletas, eu acho para lidar com a ansiedade de todo mundo, testar uma vez, aí vem a periodização relacionada às seletivas, e aí um pouco antes das seletivas testar mais uma para ver a evolução durante essa periodização e também já ter uma confiança em relação aos testes para você ir para a competição final. Eu também concordo com ele, o pace sustain. Então, para você que é um atleta elite, é um pace. Para você que é um atleta intermediário que está começando, que vai fazer a primeira seletiva, o pace sustain é totalmente diferente. Então, encontrem aí o que seria o pace sustain de cada um de vocês. Todo ano tem provas assim no TCB e são essas provas que é o que a gente estava falando, que são as provas eliminatórias. Então, a primeira cabeça que você tem que entrar nessa prova é não fazer alguma coisa que coloque a sua classificação em risco. Então, essa primeira janela da prova é a maior risco que existe. Não só porque você pode zerar, como que são 3 partes da prova. Então, se a primeira parte você manda muito mal, você está botando a perder outras 2, né? Então, além da cabeça ali que você vai estar falando, putz, já zerei, então você não vai conseguir ter proveito na outra prova. Então, a primeira parte é a principal para você garantir. Então, garante uma carga de confiança. Ah, mas eu nem 115 eu consigo fazer. Não interessa, pensa no seu então. Igual a gente falou na primeira prova, existem outras provas para você buscar a classificação. Pensa na carga de confiança e aí vai para a segunda prova, dá o seu máximo e aí vem o ousar, que é
que é depois da primeira vez que você faz a última janela. Então é isso, tenham cuidado com esses scores, principalmente no começo da prova, porque você pode acabar tendo consequências aí no decorrer da prova. Então é isso, um pace sustain. E aí, qual score que você colocaria como... Como perfeito, eu colocaria 10 minutos, vamos colocar redondo. Eu colocaria 10 minutos nos 3 rounds, 10 baixo. E o perfeito para o remo, eu colocaria...